Mas vamos lá, né? Vamos lá. Vinícius Tavares está nos assistindo. Reverendo, você vai ficar à vontade aí para fazer uma exposição aí sobre o tema que nós falamos, né? Em seguida, nós vamos estar também fazendo um comentário breve. E também nós vamos estar dando a oportunidade aí para as pessoas que estiverem nos acompanhando fazer alguma pergunta. O que você acha? Concordo, Concorda? com certeza. Eudes Garcia Quanto está mais também conosco. pergunta, quanto mais pergunta e mais cabeluda for a pergunta, melhor ainda. E por isso que eu vou deixar para você essas perguntas aí. Tô brincando, nós vamos dividir um pouco aí as perguntas e respostas, se tiver, né? Alcide Júnior tem uma surpresa que eu deixei para quando nós iniciar a nossa live, né? Eu queria compartilhar com você agora. Eu creio que você vai gostar. Eu Vamos posso lá, mostrar a surpresa? com certeza. Olha, essa surpresinha aqui, ó. Eu vou estar sorteando esse livro aqui hoje, aí para os nossos telespectadores que Oh, estão aí curtindo. Só que tem um porém, Alcide Júnior. Deixa eu só fazer a apresentação desse livro. Foi um livro que eu já li, um livro muito bom, de Hernandes Dias Lopes. Eu creio que você conhece, né? Piedade e Paixão, a devoção do cristão, né? Esse livro vai abordar a vida do ministério e a vida do seu ministério. A, ele é específico assim para uma pessoa assim, para um pastor, para um diácono, para uma pessoa que está à frente da obra. Mas eu indico esse livro para todo cristão. Todo cristão é muito bom, independente de quem seja ele, se ele exerça algum cargo na igreja ou não. Esse livro é muito bom. E para estar concorrendo a esse livro, vai ser muito interessante. É, as pessoas que forem entrando ao vivo aí tem que colocar o nome dela, né? A igreja que ela congrega e a cidade, simplesmente. E no final dessa live eu vou estar sorteando, tá certo? amém. Eu posso colocar meu Tá nome bom? aqui. Oi? Eu posso colocar meu nome aqui para participar também? Ou... Que é isso, reverendo? É um homem que tem uma biblioteca grande. Queria eu ter a metade de sua biblioteca. Quase nada. Quase nada. Deixa eu só fazer uma apresentação sua. Esse rapaz aí que está dividindo a tela comigo é o Cid Júnior, da Igreja Batista, tá certo? Um homem que tem vida com Deus. Conheci ele na Igreja Batista quando eu passei por lá, congreguei cerca de 6 meses, não acho. E tive esse jovem aí, gostei muito dele, uma pessoa que tem compromisso com o Evangelho. Já veio até a minha igreja, a qual eu congrego, a Congregacional Monte das Oliveiras, aqui da cidade de Vingá, Paraíba, e trouxe a exposição. O tema foi deserto ao Cid Júnior, eu não estou esquecido, viu? E deixou com aquele gostinho de quero mais, viu? Assim, quando passar essa pandemia aí, eu quero você presente, trazendo uma bela exposição aí para nós, aí para os nossos irmãos da igreja da estação. Amém. Deus proverá. Amém. Fica à vontade aí, meu reverendo. Se quiser falar alguma coisa. Então, ao pessoal que já está nos assistindo e aqueles que virão, a nossa live de hoje tem como tema um texto muito conhecido da Bíblia, os crentes de Bereia, Atos 17, 10. Então, como vai ser a progressão da nossa exposição? Nosso irmão Jean irá orar iniciando. Eu irei fazer a leitura do texto, farei algumas exposições, alguns esclarecimentos e nós teremos um bate-papo sobre o tema. Não é um tema muito amplo,
que possa se explorar muitos fatores, muitas minúcias, mas é um tema de proveito para todo cristão. Espero que você seja edificado. Amém? Amém, Alcide Júnior. Até agora o áudio tá beleza, né? Beleza demais. Então vamos lá, eu posso fazer isso? Com certeza. Então vamos lá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos. Te agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos, Pai, pelos livramentos que o Senhor nos deu. Em meio a essa pandemia, o Senhor vem livrando os teus. E quero, Pai, colocar em tuas mãos, a partir de agora, essa live, Senhor. Colocar o irmão Cid Júnior em tuas mãos, te pedindo que seja feita a tua vontade, Senhor. Creio que o Senhor já falou no seu coração aquilo que é para ser dito nessa noite, nessa tarde. Eu agradeço e oro em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Como foi mencionado, o nosso texto sobre os crentes de Bereia se encontra em Atos 17, a partir do versículo 10. Vou dar um tempo para os irmãos se localizarem e continuaremos. Nosso irmão Marcos Barbosa está nos assistindo aí, nosso amigo aí da igreja congregacional, nosso irmão, faz parte junto comigo aí dessa igreja. Marcos Barbosa, um grande abraço, viu? Paz, meu irmão. A versão da minha Bíblia aqui é a segunda edição da Bíblia de Genebra. Pode ser que haja algumas pequenas alterações em comparação com a sua, mas nada que influencie no sentido. Atos 17:10 e diz o seguinte: logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiam-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que o de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas, logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá perturbar o povo. Então, os irmãos promoveram, sem detença, a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Verso 15. Os responsáveis de Paulo levaram-no até Atena e regressaram, trazendo ordem a Silas e Timóteo para que, o mais depressa possível, fossem ter ele. Muito bom o texto, Alcidinho. Muito bom, fica à vontade. Então, recapitulando os acontecimentos que vieram antes desse episódio de Bereia. Nosso irmão Ju, que está aqui presente, a paz, meu irmão, a paz, Verônica. Sejam bem-vindos. Pai do Senhor, reverendo. Irmão Juscelino, meu reverendo. Nobre homem. Então, recapitulando.
Paulo aqui está na sua segunda viagem missionária. E como acontecera em outras vezes, em outras ocasiões, Paulo saía dos lugares debaixo de perseguição, debaixo de citação que os judeus faziam conforme a palavra do Evangelho fosse sendo aplicada. Então, não diferente aconteceu também em Bereia, sendo que algo específico aconteceu lá. E serviu de exemplo por longo de gerações aquilo que aconteceu em Bereia. E o que foi isso? Quando Paulo chegou a levar o evangelho até Bereia, ele se deparou com pessoas ávidas a aprender. Ele se deparou com pessoas que realmente analisavam aquilo que estava sendo dito por Paulo. Ao longo das gerações que foram se sucedendo, os crentes de Bereia ficaram reconhecidos por essa nobreza, por esse fato de ter examinado com tanto cuidado e com tanto zelo as escrituras sagradas. Em breve a gente vai dar uma olhadinha que, inclusive, muitas confissões de fé que hoje nós conhecemos são embasadas também nesse princípio bereano, digamos assim, nesse princípio de análise das escrituras. Então, o que sucede? Paulo chega em Bereia, verso 10, e no verso 11 ele já começa a observar na parte L, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. O que acontece? O que mais me impressiona? O evangelho no tempo apostólico, ele era acompanhado não só de palavras, ele era acompanhado também de muitos sinais. E não são sinais, digamos, insignificantes, mas são sinais de verdadeiro prodígio, de verdadeiro poder, vindos de Deus. E Paulo carregava consigo esses sinais. Paulo não só se usava de palavras persuasivas para levar o evangelho. Ele mostrava que Deus estava com ele através de ele. Mas veja só, os crentes de Bereia, eles ficaram reconhecidos por, entre aspas, ignorar esse fato de Paulo carregar consigo muitos sinais. Eu digo ignorar porque o texto não menciona os sinais, ele menciona a exposição da palavra. E o que acontece? Com certeza, a reputação de Paulo acompanhava ele como apóstolo de Cristo. E também, creio eu, que sinais, curas, todos os prodígios eram feitos à vista dos crentes de Bereia. Assim como todos os apóstolos que receberam essa incumbência de Cristo, também acompanhavam consigo os sinais. Mas veja só, os crentes de Bereia, eles não se deixaram ver, se deixaram levar por aquilo que viam. Não por Paulo ser apóstolo de Cristo que carregava consigo a autoridade do nome de Deus. Mas eles examinaram minuciosamente aquilo que Paulo vivia. Veja só, Paulo, judeu, e necessariamente muito dotado de inteligência a respeito das escrituras, ele estava sendo posto em análise por aqueles irmãos. Hoje em dia, se nós, em muitas congregações, em muitas denominações,
nós formos analisar as pessoas ou nos dispusermos a analisar minuciosamente aquilo que está sendo pregado, muitas das pessoas se sentem ofendidas com isso. Mas, pelo contrário, nessa ocasião, não foi motivo de ofensa. Foi motivo que eles eram mais nobres que aqueles irmãos de Tessalônica. Afinal, onde eu quero chegar com isso? Como eu vim dizendo, ao longo das gerações, esse exemplo ficou tão marcante que três confissões de fé adotaram esse princípio explicitamente. Colocaram lá Atos 17 e 10 como tratar das Escrituras. Para aprofundamento dos irmãos, foi a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior dele e a Confissão Belga. Todos os três assumiram para si esse princípio de análise constante das Escrituras. E o que acontece? É até duro dizer isso, mas é necessário. Hoje em dia, muitas pessoas já se esqueceram desse princípio. Muitas pessoas sequer sabem que esse é um princípio de análise das Escrituras, baseados em várias condições de fé. E hoje, de acordo com a evolução do tempo, as pessoas vêm se deixando cada dia mais a não realizar análise alguma das Escrituras. Elas aceitam de braços abertos absolutamente tudo o que é dito a elas. E isso é muito perigoso, extremamente perigoso. Porque eu digo, historicamente falando, várias tragédias já aconteceram por pessoas que não se davam ao luxo de analisar as escrituras, de analisar aquilo que estava sendo oferecido a eles. Eu vou lhe dar aqui 3 exemplos. E caso não tenha conhecimento, eu instigo aos irmãos a irem pesquisar a respeito desses acontecimentos. Acontecimentos trágicos. Veja só, Jim Jones, pesquisei no Google, Jim Jones, Jim-Jones. O suicídio coletivo vitimou mais de 900 pessoas. Tem também o suicídio coletivo do Portão do Paraíso. A Ordem do Templo Solar também foi outro. Então, isso tem em comum. A princípio, essas ideias vieram, pensamentos, vieram talvez sementes malignas, quem sabe, fruto do próprio pecado do homem, não sei. Mas o que acontece essas pessoas, essas seitas, se tomaram para si uma vantagem muito grande ao saber que as pessoas não analisariam aquilo que estava sendo dito a elas. Então, o que aconteceu? Ficou marcado na história. Os líderes dessas seitas, eles influenciaram as pessoas a cometerem suicídio em prol de uma causa maior. Então, temos esses exemplos e alguns outros exemplos históricos. E ainda existem fatores que chamam ainda mais a nossa atenção para a constante análise das Escrituras. Eu vou lhe dar um exemplo que eu luto contra ele diariamente. O ateísmo. O ateísmo, hoje em 2020, ele vem crescendo de uma maneira descomunal. E o que eu vejo? Eu vejo pessoas crentes
e simplesmente não sabem defender a sua fé, não sabem defender seu ponto de vista. Infelizmente, muitos deles sequer sabem, são salvos pelo sacrifício de Cristo Jesus. Muitos deles sequer sabem qual foi o motivo do sacrifício de Cristo. Então, eu vejo constantemente o ateísmo em extrema expansão. E como lidar com eles? Ignorar? Eu recomendo o seguinte: sejam como os crentes de Bereia. Analisem as escrituras, analisem aquilo que está sendo dito, independente de quem esteja dizendo isso a você. E isso eu me coloco também nessa posição. Eu não quero que você acredite 100% em mim. Eu quero que você, junto com a escritura que está aí nas suas mãos, você me acompanhe no texto. Para dizer, para ver se o que eu estou dizendo é realmente, se realmente se sucede, se realmente faz parte da escritura sagrada. Eu brinco dizendo o seguinte, eu estava debatendo com um amigo meu, e esse meu amigo, ele é um rapaz que leva a escritura muito a sério. E eu queria saber se ele levava a sério o que eu dizia. Mas não levar a sério de acreditar cegamente, mas levar a sério de examinar aquilo que eu dizia a ele. E então, certo dia eu estava conversando com ele e, propositalmente, eu contei para ele uma heresia. Propositalmente. A respeito, foi algo bem, para ser honesto, bem ridículo. Foi algo a respeito de cores e sem significado. E eu falei bem rápido. E disse a ele, olha, você não acredita? Está lá em Pronômios 14:20. E ele parou um momento e ficou olhando. E acabou que chegou a dar crédito a isso. Isso é algo preocupante. Porque muitas vezes nós estamos tomando água que não é para ser tomada. O que eu vejo hoje em dia é várias pessoas que recebem instruções rigorosas e essas instruções se multiplicam, tornando ainda mais grave a instrução que era no começo. Ou seja, a pessoa recebe uma instrução errada e replica ela errada ainda. Que é um exemplo, em grupos de base, nos últimos meses, nos últimos 2 meses, nos grupos de bazares, Campina Grande, aqui, Itabaiana, vem tido uma corrente muito grande de pessoas que se dizem evangélicos fazendo feitiçaria, tirando revelações de dentro do sal, colocando nome dentro de óleo, dentro de azeite. Pastores, e isso é experiência pessoal, pastores mandando os fiéis escreverem cartas para ele entregar a Deus como holocausto. Isso me deixa revoltado. Por quê? Porque muitos irmãos, infelizmente, estão perdendo o costume de analisar as escrituras. Aceitam de braços abertos absolutamente tudo o que é imposto a eles. Irmão, irmã, acredite. Se você faz parte desse grupo que não possui o costume de analisar as escrituras, eu vou dizer uma coisa, e espero que você se preocupe. Provavelmente, sua fé não resistirá aos acontecimentos dos últimos tempos. Provavelmente vai fraquejar cada vez mais.
Porque como a nossa fé, como a nossa crença, como a nossa força vem através do ouvir a palavra de Deus, se você ouve constantemente outra coisa que não seja isso, você não está sendo alimentado. Pelo contrário, você está sendo envenenado. E eu uso a seguinte analogia. Se eu pegasse um garrafão de 20 litros de água, aqueles garrafões de 20 litros, e eu pegasse um copinho de veneno e colocasse uma gota dentro desse garrafão de água, você tomaria essa água ou não? Acho que Uma não. gota. Uma gota, mas é só uma gota em todo o garrafão de água. Muito provavelmente não vai fazer mal, não vai conseguir matar. Mas assim como o nosso irmão Jean, nosso reverendo também, mencionou, a maioria das pessoas não tomaria. Então, por que a gente aceita um ensinamento errado, por menor que seja? Esse ensinamento errado é essa gotinha que está sendo despejada dentro de todo um garrafão. E essa gotinha pode contaminar, pode nos prejudicar. E como saber, meu irmão, minha irmã, quando será adicionada essa gotinha? Analisando as escrituras. Esse é o único meio de você se prevenir a isso. Esse é o único meio de quando você for abrir essas lives duvidosas, você não está mandando o seu nome escrito num papelzinho para receber uma revelação especial da parte do profeta. Para combater isso, escritura. Escritura sagrada, pura e simples. O irmão está pregando a 110. E ele falou que é a segunda viagem missionária de Paulo. Então deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui e ver se realmente é a segunda viagem missionária de Paulo. Deixa eu ver se realmente em Atos 17, 10 é isso. Muitas pessoas acreditam que na Bíblia existe o versículo não cai uma folha da árvore se Deus não quiser. Isso é do Alcorão, meu irmão. Não é da Bíblia. Muitas pessoas acreditam nisso justamente por conta de falta de análise das escrituras. Desculpa. Nós temos que levar não só isso, mas todos os outros exemplos de vida cristã à frente da nossa vida. Nós temos que vestir a camisa do Evangelho. E isso também inclui sermos bereanos, sermos seres analíticos que não aceitam qualquer coisa vindo de qualquer pessoa, ou até das pessoas mais conhecidas que sejam. Faça isso, meu irmão, minha irmã. Não por mim, mas por você e por Deus. Honre a Deus, conhecendo a Escritura, conhecendo a palavra, sabendo exatamente como as coisas acontecem, sabendo o que possui na Bíblia e o que não possui, o que é invenção, assim como ou confusão, assim como esse trecho, que eles não caem uma folha da árvore se Deus não quiser. Examine. Por mais incrível que pareça. E sei que muitos não sabem disso. Mas existem mais ateus que sabem de informações do Evangelho do que próprios evangélicos. Me diga, meu irmão, agora você que está ouvindo essa live. Você sabe de memória, sem consultar, o nome dos 12 apóstolos? Você sabe de memória? Muitos, infelizmente, muitos não sabem de uma informação simples dessa. Ouvem separadamente versículos e acham que aquilo vai fornecer base, vai fornecer sustento para uma vida cristã saudável. Coisa que não vai acontecer. Mano.
Para você ter uma vida saudável, para ter uma vida cristã produtiva, você e nosso reverendo tem que analisar constantemente as escrituras. Tem que dominar ela. E esse é um costume que basicamente se perdeu. Porque você vê o povo judeu. O povo judeu, ele consegue manejar com excelência a escritura. Todo o Antigo Testamento. Sabe de memória, capítulo, versículo, sabe variações, conhece interpretações de várias pessoas. Então, esse é um costume que já vem se perdendo há muito tempo. As pessoas deixam de lado o exame das escrituras porque acreditam que está tudo sendo fornecido a elas ali. Quando ela senta lá, chega lá no culto, na igreja, senta, passa suas 2 horas, 1 hora e meia, ela acredita que está sendo totalmente cumprida ali. E o que são 2 horas, que nem é todo dia, comparada a toda uma semana, comparada com tudo aquilo que nós fazemos durante o dia. Para ter embasamento, para ter necessariamente força, para ter uma fé firme, uma convicção inabalável, nós temos que analisar as escrituras. Logo depois desse texto, fala sobre Paulo indo para Atenas. E lá ele encontra um altar que diz ao Deus desconhecido. A palavra menciona que lá tinham epicuros, e estoicos. E quando Paulo vê aquilo, ele vai levar as pessoas ao evangelho. Mas por quê? Porque aquelas pessoas dotadas de puro raciocínio, de pura análise, elas não conseguem enxergar a Deus. Então, Paulo leva aquele que é o caminho até Deus, que é Cristo, até aquelas pessoas que trabalham racionalmente. Então, onde eu quero chegar com isso? Não é só necessário você ser inteligente, mas a inteligência, sem o exame da palavra, sem a compreensão daquilo que Deus é, do sacrifício de Cristo, daquilo que Cristo representa, não completa com a outra. Você tem que ter seu raciocínio, você tem que ser uma pessoa analítica e tem que conviver diariamente com a palavra de Deus. Não adianta você só ter a palavra de Deus na mão, colocar debaixo do braço e não ser analítico, ou ser somente analítico e esquecer da palavra. Você vai a lugar nenhum. Você vai ficar estagnado e vai começar a regredir. Vai cada dia mais enfrentar uma dificuldade, enfrentar uma provação, vai ser cada vez mais difícil manter o contato com Deus. Sabemos que, através de sua eleição, ele escolhe os seus, mas o manejo da nossa fé é responsabilidade nossa. Quando Deus nos escolhe, o aperfeiçoamento da nossa fé é responsabilidade nossa. Deus não vai mandar um anjo para analisar as escrituras para nós. Nós temos que fazê-lo. E o que me impressiona é, muitas pessoas não querem fazer algo tão simples, mas esperam que no final da vida passem a eternidade com Deus. Meu irmão, minha irmã,
Me pergunto uma coisa: como você passar uma eternidade com Deus se não dedica alguns minutos para conhecer a sua vontade e a sua palavra? Então, como foi dito, não é não é um tema de muito aprofundamento, mas é uma mensagem que deve ser dita constantemente a todo cristão. Analise as Escrituras. Não aceite tudo de mão beijada, de braços abertos. Amém? Vou fazer uma oração e passar para o nosso irmão. Senhor Deus, Pai amado, graças te damos, ó Deus, por absolutamente tudo que tu tens feito em nossa vida, Pai. Graças te damos, Senhor, pelo sacrifício do Filho na cruz, por cada um de nós, ó Pai. Senhor Deus, peço-te, ó Pai, que essa mensagem venha a ser renovada diariamente nos corações de todos os nossos irmãos, para que assim possamos gerar frutos dignos de tua honra e de tua glória. Assim te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. E aí, meu irmão? Boa. Boa. Vamos abrir agora para o. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa, algo que eu deixei passar. Repete que eu não ouvi direito. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa que eu deixei passar, alguma coisa que talvez eu tenha me esquecido? Nada, nada, Alcides Júnior. Foi bom, excelente. Excelente. Só não é um remendo e nem é um complemento, né? É só aquilo que eu consegui absorver. É muito interessante, Alcides Júnior, nós vemos assim a pregação do apóstolo Paulo, né? Aquilo que você já falou. Cristocêntrica, né? Quando nós vamos ver a ministração do apóstolo Paulo, nos versículos antes, quando ele estava ali na cidade de Tessalônica, de onde ele foi expulso, por assim dizer, nós vamos ver mais ou menos qual era o teor central, qual era o tipo de pregação do nosso apóstolo Paulo, né? Só para fazer uso aqui das escrituras, irmão Alcides e os demais. Diz assim no versículo 2, né, do capítulo 17 de Atos. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los. A referência é quando ele chega de Anfípolis e de Apolônia, né? Quando ele chega na cidade de Tessalônica, quando ele vai para a sinagoga. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-lo e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Né? A mensagem toda cristocêntrica, assim como nosso irmão Alcides Júnior, assim como você mencionou, irmão, é muito interessante e muito importante o estudo da palavra de Deus. Não é somente o mero ler a palavra, não é somente ter a palavra em casa, não é somente nós a transportarmos de casa para a igreja, é simples fazer o estudo minuciosamente, fazer a exegese, escavar o texto, buscar entender aquilo que Deus tem para a gente, né? Quando nós vamos ver nesse verso que eu li, ele vai usar a palavra arrazoou, que no grego, transliterado, significa discutir, que não é aquela discussão que hoje nós reconhecemos, que hoje conhecemos, não, Cid Júnior? Aquela discussão teológica, um querendo defender o seu ponto, a tal ponto de denegrir um outro. A discussão aqui não era essa. A discussão no grego aqui, o que o escritor Lucas está querendo enfatizar, é aquela perguntas e respostas.
Era o jeito que o apóstolo Paulo tinha em conversar com os cristãos, em conversar com os ímpios, como ele debatia as escrituras, ele discutia, ou seja, fazia pergunta e respondia, assim lá vai. E o texto vai dizer que lá para os cristãos de Bereia eram judeus, né? Eram judeus e, claro, como você também mencionou, Cid Júnior, eram homens altamente conhecedores da Torá, dos livros do Antigo Testamento, como, por exemplo, o livro dos Salmos, dos profetas, eles conheciam muito bem. E lá vai uma lógica bem interessante. Paulo, ele discutia acerca de quê? Qual era o seu argumento? Era exatamente a palavra de Deus. Paulo, ele não vai mostrar Cristo em suas filosofias, nas filosofias gregas, né? E claro que Paulo era um grande conhecedor, era um grande filósofo, ele foi instruído aos pés de Gamaliel, um homem que era conhecedor da Torá, do Antigo Testamento. Tanto é que Paulo era um fariseu, perseguiu o povo de Deus, e Deus ali vai transformar a vida desse homem ali naquela estrada quando ele está para a, eu esqueci agora a cidade que ele ia para prender os crentes, para ser mais enfático. E ali o Senhor Jesus Cristo se apresenta a esse homem, transforma a vida desse homem, e mais lá na frente, o Senhor Jesus Cristo vai dizer ao profeta, né? Ele é um vaso escolhido para mim, para pregar os gentios, e por aí lá vai. E como era mais ou menos que Paulo pregava, como eu falei, era usando as escrituras sagradas, era discutindo acerca das escrituras sagradas. Ele mostrava a Cristo as escrituras sagradas, abordando um pouco do texto, não querendo fugir daquilo que o irmão Cid Júnior já mencionou, mas ele vai dizer assim, ó, Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. As Escrituras aqui não eram o Novo Testamento, pois o Novo Testamento ainda não tinha sido, por assim dizer, escrito, né? As Escrituras aqui eram o Antigo Testamento. E os verbos que ele usa, no versículo 3, expondo e demonstrando. A palavra expondo é a mesma que mostrar. É isso que todo pregador faz, é isso que você, Alcide Júnior, fez. É isso que o verdadeiro pregador ele deve fazer. Expor o evangelho, expor as escrituras, mostrar o que é a palavra de Deus. E ele vai dizer, em outras palavras, explicando argumentos sólidos, pegando o texto do Antigo Testamento, fazendo uso aqui de alguns rascunhos ao Cid. Quando pregava para os bereanos, para os de Tessalônica, para todos aqueles onde ele passava, ele ia falar sobre o quê? Sobre a mensagem cristocêntrica, quem era Cristo, o que Cristo fez. E ele mostrava Cristo no Antigo Testamento. E ele vai usar aqui o quê? Ele vai usar textos que falam sobre a morte de Cristo lá no Antigo Testamento. Ele vai usar essas passagens que falam sobre a morte de Cristo, como, por exemplo, Isaías 53, o profeta, amando de Deus ali, fala sobre o servo sofredor, o que ele deveria fazer, o que iria acontecer. O livro dos Salmos, que vai falar, né, a necessidade do Cristo, do Filho do Homem padecer e ressuscitar. E assim ele ia trazendo para os dias de hoje, fazendo aquelas aplicações sólidas, e daí surgiu que os bereanos acreditavam. Os bereanos acreditaram e se converteram, e foram bênção para Deus. E no versículo 10, Paulo vai usar, Alcide Júnior, como você já mesmo mencionou, ele vai dizer assim, e logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram a sinagoga dos judeus. É interessante que quem era essa cidade? Essa cidade, infelizmente, o apóstolo Paulo não vai escrever nenhuma carta para ela, não é a Celso de Júnior. Mas uma cidade antes, que é Tessalônica, o apóstolo Paulo ele vai escrever não uma, mas duas, primeira e segunda Tessalônica. Por que será? Por que será? A diferença é claro e a explicação é uma só. Os cristãos de Bereia aceitaram com ávido, com interesse, com
querendo aprender. E então, dali, o apóstolo Paulo vai escrever sobre os bereanos, sobre de Tessalônica. Por quê? Porque foi um local que o apóstolo Paulo não teve aquela oportunidade de se expressar, de mostrar o evangelho com toda a sua plenitude, entre aspas, claro, e ali ele vai escrever. E Bereia, os cristãos de Bereia era totalmente diferente, assim como você falou, eram pessoas que não apenas ouviam a pregação de Paulo, mas eles iam para a Escritura. Era como, resumindo tudo, Paulo pregava aquele é o Cristo que deveria padecer, nas Escrituras tal, o profeta tal falou, e ali eles iam analisar. Diferentemente de hoje, Alcides Júnior, nós não vemos isso. Eu concordo com o reverendo Hernando Dias Lopes quando ele diz que os sermões de hoje estão ralos. São os mesmos sermões, domingos após domingos, homens secos do espírito, né? Não tem mais aquele ardor, não tem mais... Na expressão de Hernandes, ele diz que ele compara esses homens, esses sermões, com sopas feitas várias vezes com os mesmos ossos. Não tem mais nenhum nutriente, não traz nenhum vigor. O sermão, o povo de Deus, ele precisa acordar. Nós precisamos urgentemente de um avivamento. E creio que vai chegar esse dia. Vai chegar esse dia. O avivamento, basta então nós pedirmos a Deus e Deus vai ouvir pela sua misericórdia, né? Alcides, pode falar, meu amigo. Meu irmão, eu concordo. Eu assino embaixo naquilo que foi dito. E uma coisa leva a outra, meu irmão. Com fraqueza de fé, de conhecimento das Escrituras, várias outras coisas têm espaço para atuar. Várias doutrinas saem diariamente aí. A cada dia surge uma doutrina nova falando um absurdo diferente. Isso só acontece porque a comunidade cristã ela não se detém a analisar as escrituras. A comunidade ateia ela só cresce porque os cristãos não têm contato diário com as escrituras, não analisam as escrituras. Então, uma coisa leva a outra. Quando nós nos omitimos, tudo aquilo que não deveria acontecer com as nossas atitudes começa a acontecer. Não é à toa que eu não tenho dado, mas até pouco tempo atrás o cristianismo era a maior religião do mundo. Hoje não. Hoje o cristianismo é a maior religião do mundo. Então, eu simplesmente só tenho a lamentar. Orar a Deus, pedir para que Ele nos dê cada dia mais força, capacidade e compreensão da palavra para lutarmos a nossa luta diária. E é isso, meu irmão. Como diz a Escritura. No fim dos tempos, o amor de muitos esfriará. Isso acontece com a análise das Escrituras. O amor, o apego a conhecer mais de Deus vem esfriando a cada vez mais. É profético. É verdade. É verdade. É verdade, Alcides Júnior. Eu comparo os bereanos com um movimento que surgiu no século XVI, no século XVII. Eu creio que você conhece o puritanismo, correto? Que surgiu ali no ano de 1553, né? Que pena que foi em meio a uma grande perseguição, ali quando Maria Tudor era rainha da Inglaterra, né? E perseguiu os cristãos, e aqueles cristãos fugiram alguns, e
Maria Tudor ainda conseguiu ali matar 300 cristãos, porque ela era por assim dizer, católica, ela não acreditava no cristianismo, ela tinha lá suas religiões, ela acreditava lá. E, naquele meio tempo ali, eles fugiram para a Inglaterra, chegando na Inglaterra ali, tiveram encontro ali chegando em Genebra, mencionando a sua Bíblia de Genebra, chegando em Genebra, tiveram encontro com a fé reformada, ali foram doutrinados, ali receberam a palavra de Deus como verdadeiramente era, e Maria Tudor vem a falecer e fica no seu lugar. Quem fica no seu lugar é Isabel, né, primeira, assumindo assim o trono, aonde ali ela vem estabelecer o acordo elisabetino, né, aonde autorizava o regresso dos cristãos, e surgiram ali um movimento puritano. Aquele povo ali da Inglaterra agora era um povo voltado mais para a escritura, tinha sua liturgia, acreditava somente na Bíblia, não era em tudo. Se era um povo que já sofria por acreditar na Bíblia, imagina agora, Alcide Júnior, com a reforma protestante que invadiu ali, né, a Inglaterra, aquele meio de mundo, de onde surgiram ali homens como John Wesley, William Laud, enfim, uma gama de homens que têm conhecimento bíblico, graças a Deus. Quando nós olhamos assim para os bereanos, eu sempre lembro, Alcidio, toda vez quando eu estou expondo esse texto, esse grupo, esse surgimento, os puritanos, quando tiveram encontro lá com a Genebra, tudinho, e infelizmente nós não temos mais esse costume em nosso meio. Falando aqui na Paraíba, graças a Deus nós temos um evento muito lindo, que é a Consciência Cristã, né? Ali com homens, não que sejam impecáveis, são homens limitados, assim como a mim, como você, como os que estão nos assistindo, mas que são homens que têm zelo pela palavra de Deus, gosta da palavra de Deus, expõe verdadeiramente o que é a palavra de Deus. Para mim, é o único movimento religioso que eu acredito ser bíblico, ser verdadeiro, né? É ali a consciência cristã. E falando nisso, é um detalhe bem importante que a maioria, se não todos os eventos, os acontecimentos significativos na história da igreja aconteceram por pessoas que manuseavam bem as escrituras. A reforma protestante não aconteceria se Lutero não examinasse as escrituras. Ele ia protestar. Os puritanos, Verdade. vários acontecimentos que refletem até hoje na nossa vida, foram pelos puritanos. Pessoas que sabiam se posicionar e posicionar como cristãos, defendendo a sua fé. E não é possível fazer isso senão dominar bem as escrituras. E isso vários e vários e vários outros. Só os que foram mencionados aqui. Verdade, verdade. Mas eu fiquei contente, é um comentário pessoal. Eu fiquei contente por você dizer que é o único movimento cristão, é a nossa consciência cristã. Eu achava que você talvez pudesse dizer que as cruzadas evangélicas também fossem. Aí eu ia ficar preocupado. Como foi? Repete aí. Não, eu estou dizendo que eu fiquei muito contente pelo irmão ter salientado, ter dito que a consciência cristã é um dos únicos eventos cristãos que nós temos aqui na Paraíba. Eu fiquei Felizmente, preocupado, né? ficaria preocupado se o irmão dissesse que as cruzadas evangélicas também fossem eventos cristãos, né? Aí eu ficaria pesaroso também, né? Mas, graças a Deus, é verdade, graças a Deus, Alcides Minas, é um movimento muito bom, um evento muito bom,
que pena que são só uma semana, né? É verdade. Mas assim, meu irmão, é uma semana muito proveitosa Muito para proveitoso, é isso. e abre muitos horizontes. Quando você tem acesso a vários pontos de vista, não somente aqueles que você está. Isso dá espaço para quem tem a vontade crescer intelectualmente, seja mudando de convicção, mudando Verdade. aspectos doutrinários da pessoa, quanto reforçando ainda mais os seus, vendo em comparação com os outros que são abordados ali. Então, para quem tem essa vereana de fazer uma constante análise, é um evento sem precedentes. Sem precedentes. Concordo. Cid Júnior, tem algum evento aí para essa semana aí na sua igreja? Fica à vontade, se tiver, Bom, fazer um convite. nós temos amanhã uma live na nossa igreja, se eu não me engano, a partir das 7 horas da noite. Arroba e Batista Ingá. Segue lá a página, o perfil no Facebook e fique atento com as lives. Terças, quintas e domingos. Sexta-feira agora vai ser uma exceção porque é dia dos namorados e deverá haver alguma confraternização, algum evento. Terças, quintas e domingos. Terça e quinta às 7 da noite e domingo às 6. Para aqueles que quiserem acompanhar as lives da Igreja Batista. Muito bom, Cid. Muito bom, muito bom. Cid Júnior, te agradeço por você ter, no ato do convite, para você aí estar junto comigo, aí, você ter aceito. Agradeço mesmo, viu? Peço desculpas por ter que remarcar, que eu confundi um pouco a agenda e me embananei todo. Então peço desculpas. Aqueles que virão assistir a live por ter se programado para assistir amanhã, peço as minhas desculpas. Mas é assim, qualquer dúvida, qualquer comentário, pode deixar o comentário, mandar lá no inbox que farei o possível para responder. E como eu É disse, verdade. quanto mais complicada a dúvida e mais cabeluda, melhor ainda. Porque se eu não souber, vou recorrer às escrituras para encontrar uma resposta. É verdade. Somente fazer um agradecimento. Tem uma notícia boa. Tem uma notícia boa, Alcides. Diga, estou até preparando meu coração. É, vamos lá. Foi prometido aqui no começo do, da live, né? Entre eu e o Alcide Júnior, ele estava expondo aí o Evangelho de Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 10, sobre os bereanos, cristãos Bereia. E eu disse que estaria sorteando esse livro, né? Só que até agora, Alcide Júnior, ninguém Deixou o seu nome e a sua congregação, né? Sua igreja, seu exatamente, até nome. agora. Eu estava Então, reparando nisso. vou fazer pela última vez, já que a live já está chegando no finalzinho, né? Creio eu. Tem mais alguma coisa para expor, Cid Júnior? Só isso, meu irmão. Pronto. Então, vamos conversar um pouco aqui vamos debater um pouco aqui e vamos ver. Esse livro aqui, como eu prometido, disponibilizei ele da minha biblioteca. Um livro muito bom, já li, completo, muito bom, voltado assim para o Ministério Pastoral, mas também muito bom e indico para qualquer pessoa cristã, independente de que seja,
se seja obreiro, se seja pastor, diácono, enfim. É muito bom. E para concorrer esse livro é muito fácil. As pessoas que estão aí nos assistindo, que estão aí, somente colocar seu nome, a igreja que congrega e a cidade, simplesmente. E vai estar concorrendo este livro. Eu vou dar ao Cid Júnior 2 minutos. 2 minutos. Se ninguém entrar, esse livro aqui é seu. Amém. Mas eu ainda preferiria fazer um sorteio, mas eu ainda preferiria abençoar esse livro, abençoar uma pessoa com esse livro ainda. Fazer uma outra live em outro dia para... Pronto. 2 minutos, então. Já são o quê? 5h14. 5h16 encerra. 5h16 nós encerramos a live. Se daqui até lá ninguém entrar, nós vamos estar prorrogando esse sorteio, tá certo? Para a próxima live. Creio com Cid Júnior também, correto, Cid Júnior? Amém. Se Deus permitir. O que acontece, meu irmão? Eu ainda tenho uma ideia melhor ainda. Eu ter sido dito nos bastidores, mas ao vivo é assim mesmo. Eu acharia muito injusto, inclusive porque foi um erro meu. Muitas pessoas se prepararam para assistir amanhã. Nós tivemos que adiantar a live. Aí seria assim injusto você dar para a pessoa que entrar na live e deixar aquelas pessoas que se prepararam de fora. Aí o que eu vejo? Nós marcamos outra live, deixamos o sorteio, fazemos a divulgação e aí nós fazemos o sorteio. Já que não houve, né, até o final agora, não houve nenhuma pessoa que então preencheu fechou. os requisitos. Não preencheu os requisitos, nome, cidade, congregação e igreja de onde congrega. Então, Cid Júnior. Não seria mais justo assim com as pessoas que assistirão, que vão assistir a live amanhã? Seria Sabe por mais que justo. isso? Sabe por quê? Porque Deus quer que seja para a próxima live, né? É verdade. Então, é tão certo, vai dar 5h16 e ninguém, correto? Eu creio que nós temos o quê? 2 ao vivo, 3, 4, 5, não sei. Então, vamos deixar para a próxima, então. Encerrou, 5h16, vamos deixar para a próxima. Dessa vez nós vamos se organizar, ver um tempo aí legal que dê para a gente interagir com o público. De preferência, Alcide Júnior, eu creio assim que seja assim depois das 7 horas da noite. O que você acha? É bem melhor. Porque devido Mais aos afazeres, logo mais vai ter live da nossa congregação, né, da Igreja Batista. E então a live iria entrar em conflito uma com a outra se fosse às 7. Então, Isso. devido a isso, a gente teve que fazer esse remanejamento de horário, fazer de tarde, para conseguir encaixar todos os Isso mesmo. fatores. Nós temos que ver um horário aí que seja viável, tanto para você quanto para mim, né? Porque para você tem as lives da sua igreja e para mim também tem as minhas, né? Então, e os horários coincidem uma com a outra. Então, nós vamos ver aí mais para frente e vamos estar divulgando, né? Então, mais uma vez, só fazendo mais um mexendo o livro. Este livro aqui, Piedade e Paixão, estará sendo sorteado na próxima live, comigo e Alcide Júnior. Na próxima live. Já que Alcide Júnior não quis, então vamos abençoar alguém com ele. Alcide Júnior, fica à vontade. Eu agradeço por você estar fazendo parte, estar dividindo a telinha aí comigo da live, fazendo essa live. E que Deus te abençoe, meu amigo. Abençoe você, abençoe sua família, abençoe a igreja que você congrega. E só o que eu desejo são bênçãos na sua vida. Meu irmão, eu que agradeço pela honra de estar aqui com você, explanando um assunto tão gostoso.
Eu me sinto lisonjeado pela confiança que você tem em mim. E eu só tenho a desejar que Deus lhe abençoe, assim como sua família também, provendo tudo aquilo que seja necessário. Amém, meu irmão? Até a próxima. Aos irmãos, fiquem na paz. Amém. Só que mandando aqui um alôzinho aí para as pessoas que estiveram com a gente, né? O meu reverendo, irmão Juscelino, conhecido carinhosamente por nós de Juca, esteve aqui presente conosco. Medson Rony Cordeiro, o irmão do nosso irmão e amigo Manassés Cordeiro. Marcos Barbosa, que meu irmão e congrega comigo na congregacional. Henrique, da congregacional de Gamileira, cujo pastor é o irmão Rogério Guedes. Raquel Matos, aqui está aí também sempre, irmão Alcide Júnior, me ajudando aí, bons comentários, tá certo? Carlos Oliveira, o reverendo Carlos Oliveira, né, o pastor Carlos Fernandes também esteve presente, foi o meu pastor da igreja congregacional, esteve presente, Petrônio Alves, Walter Silva Araújo, Alana Santos, minha amiga, né, minha vizinha, faz alguns dias que não está morando mais na minha rua, mas foi minha vizinha, conheço muito. E Júnior Santos, de São Paulo, ótimo teólogo, gosto de Júnior Santos. Um homem muito estudado, que de vez em quando nós estamos aí conversando, inclusive até nós já trocamos zaps, conversamos, somos bem familiarizados. Amém, meu irmão. Quero agradecer também aqui, ó, quem acabou de chegar em nossa live, o nosso querido e amado irmão Jair. Chegou no finalzinho, meu irmão, mas na próxima, em breve tem mais, quer dizer. Amigos, Emerson, Mason, e alguns outros. E alguns outros. Da próxima aí, né? Apresenta aí, esteja presente aí conosco aí, Jair Guilherme, né? É Jair Guilherme, não é assim? Isso aí, Jair Olha, Guilherme. vai estar concorrendo esse livro, um livro muito bom na próxima live, comigo e com Alcide Júnior. Que Deus abençoe, meu irmão. Até a próxima. Até, meu irmão. Fique na paz. Amém.